Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um programa Vertentes do Amor. O programa onde exploramos as maravilhas e complexidades do amor. E estamos super animados para o episódio de hoje, viu, Doctor? Porque temos um tema que está ganhando cada vez mais a atenção e a curiosidade. E que vai mexer aí com a cabeça de todo mundo, viu? É verdade, viu, Afonso? E tá todo mundo falando disso. Será que é só uma tendência moderna ou é algo que pode realmente funcionar para mais pessoas? Será que é um modismo? Será? Eu, hein? Vamos lá, vamos ver. O nosso tema de hoje será relações livres. E agora me diz uma coisa, Afonso, você já teve alguma relação livre? Não, garoto, não consigo não. Mas quem sabe um dia, né, poderemos ter. Quem sabe? Então vamos falar sobre isso durante o programa. Até lá a gente decide. Mas para essa conversa, trouxemos dois convidados incríveis e que irão compartilhar suas experiências. Primeiro, temos ele que é nascido na República Armênia, é ator, diretor, roteirista, formado em artes e em língua e literatura russa e já atuou em mais de 25 espetáculos. Tem o seu próprio grupo teatral Arca e a sua história de vida foi pautada no programa do Jô Soares na TV Globo. Isso mesmo, duas vezes. E para nos ajudar a entender mais sobre esse tema, trouxemos uma especialista formada em psicologia. Ela é sexóloga e mentora que se dedicou os últimos 10 anos à prática clínica, atendendo pessoas em relações não monogâmicas. Olha que diferente. Além disso, ela é autora do livro Manual Mínimo do Casal Swing e tem um curso presencial para casais junto com o marido. Olha que interessante. Muita coisa. Então o programa hoje promete. Sejam bem-vindos, Arthur e Marina. Que delícia ter vocês aqui conosco, hein? Foi difícil conciliar essa agenda do Arthur aí, mas deu certo, graças a Deus. Muito obrigado por terem aceitado aí participar do programa, viu? Obrigado do convite. Achei um tema muito interessante, que temos necessidade de falar sobre coisas diferentes hoje em dia. Exato. Que antes eram tabus. Hoje as coisas estão expandidas, temos um profissional que pode esclarecer nossas dúvidas. E para começar, Marina, queria que você explicasse pra gente um pouquinho o que é a relação livre. Cara, a relação livre é um movimento que começou no Brasil. É um dos poucos. Começou no Brasil? No Brasil. Olha. Relações livres, em Porto Alegre. E aí é um movimento que junta a não monogamia política com a não monogamia relacional. Porque tem aquele aspecto da não monogamia que fica só no campo da relação, ou seja, com quem eu vou me relacionar, como a gente vai se relacionar, que acordo, nem tem acordos na verdade, né? A relação livre, ela já traz, ela parte dessa ideia de que a gente não tem acordos. Nós somos realmente livres. E também é político porque ela vai contra todo o sistema monogâmico vigente na nossa sociedade. Que legal. Você tem uma relação livre hoje? Eu tenho uma relação não monogâmica. Eu não é livre, é diferente. Tá, diferente. Porque aí dentro do espectro das não monogamias a gente vai ter diversas opções. Sim. Né? No caso, hoje eu vivo uma relação liberal. E para você, Arthur, o que você entende por relação livre? Eu acho muito corajoso o que a doutora falou, porque hoje em dia, mesmo quando você tem um tipo de relação livre, você tenta não divulgar sobre isso, não falar, algumas pessoas mais próximas ficam sabendo disso. Mas eu como já cantava Milton Nascimento, ele tem uma música que fala qualquer forma de amar, qualquer forma de amor vale amar. Então, se eu estou feliz com o meu relacionamento, que seja aberto ou fechado, qualquer tipo, então ninguém tem direito a meter o nariz. Dele ali. Mas eu vim de uma cultura muito conservadora, muito tradicional, porque os armênios, eu sou da Armênia, lá as coisas são muito diferentes. Eu não etiquetaria como ultrapassados. Cultura é diferente. Cultura de qualquer país pertence àquele país. Mas sobre amores livres, eu soube de um programa, acho que assisti uns 15 anos atrás, do NetGeo, sobre casais, como casais heterossexuais, casais gays,
como eles viviam e manejavam esse tipo de relacionamento. Eu fiquei um pouquinho chocado, na verdade, porque também era bem novo. Uns 10, 15 anos atrás, eu achava que você tem que ter uma cabeça muito evoluída. Acho que mais sóbria, talvez, sensata. Sóbria, eu não conheço, mas é verdade. Tem que ter essa sensatez. Você sabe que isso é uma coisa muito comum de se pensar. Eu até penso que é um mito, a gente pode até chamar de mito isso, porque não é uma questão de evolução, nem de sobriedade ou de cabeça, não. Existem, inclusive, algumas linhas que já estão pensando se não monogamia seria algo como a orientação sexual. A gente já é orientado a ser monogâmico ou não monogâmico. E, claro, que isso ainda está muito em discussão, a gente ainda está aprendendo muito, a gente ainda está investigando muito sobre tudo isso, né? Mas a gente ainda não tem muita certeza, porque as coisas acontecem às vezes tão natural para algumas pessoas. Sim. Para certas pessoas é muito fácil ser não monogâmico, enquanto para outras é impensável. Tem gente que nem sonha, né? Só de pensar já passa mal, né? Você já teve, o Arthur, relações livres ou tem relações livres? Eu nunca tive. Eu acho que, por enquanto, até essa idade, eu acho que é alguma coisa que não é para mim. Não é que eu não ia conseguir manejar esse tipo de relacionamento, mas eu acho que o que pertence a mim, pertence a mim. Então, teoricamente, é interessante, mas na prática acho que por enquanto não é para mim, mas aquela coisa de nada contra. Sim. E é uma coisa corajosa que a pessoa dá seus sentimentos livre para fazer o que quiser. Isso. E o bom é isso, né? Que é o que você falou. Hoje não, mas quem sabe um dia as coisas evoluem, né? Marina, conta pra gente um pouquinho como as relações livres diferem de outras formas de relacionamento, como o poliamor ou um namoro tradicional. O poliamor, ele vai ter uma célula principal. Na verdade, o poliamor, swing, relacionamento aberto, eles todos entram num guarda-chuva que a gente chama de não monogamia consensual. Porque existe esse par principal, onde ele ainda é preservado. Que não pode quebrar. Exatamente, essa relação principal. E aí existem as outras. Mas se por acaso alguma coisa tiver algum problema, a principal sempre vai ter a preferência. E a gente fala que isso é uma hierarquia, né, de relacionamentos, de sentimentos. Essa é a principal diferença para a relação livre. Uma relação livre, ela não trabalha com hierarquia, ela não trabalha com preferências, ela não trabalha com você é melhor do que você. Não, somos todos livres e independentes. Então a pessoa ela pode ter, por exemplo, 2 namorados separadamente. Não precisa ser de todo mundo junto. 2 pessoas. Duas porque pessoas, até a nomenclatura que a gente tradicionalmente é acostumado a usar, casal, namorado, noivo, a relação livre, ela tira isso da jogada. Olha, que legal. São relacionamentos, são pessoas, né? A não monogamia traz isso também como afetos. Eu tenho um afeto aqui, outro ali e tal, e a gente vai trabalhando tudo junto. Olha só. Olha, gente, eu acho que ainda é evolução da pessoa de espírito pra conseguir isso. Eu não acho que é só orientação, não. Porque é difícil lidar dessa forma. É muito difícil. Tanto que ontem a gente estava conversando com um amigo meu psicólogo, também estudioso da área, e ele me trouxe uma informação que eu não tinha ainda. Há um estudo recente dizendo que o swing é a forma de não monogamia que mais traz satisfação para as pessoas. E aí a gente pensa, mas por quê? E na minha visão isso acontece porque é dentro do swing ou das não monogamias consensuais que a gente consegue unir as 2 coisas mais importantes para um ser humano: a segurança de ter uma relação e a liberdade de poder viver outras coisas. Exato. Arthur, já teve algum relacionamento seu que você teve que conversar por alguma vontade, algum desejo de querer algo diferente?
Achei que você ia perguntar se eu já fui pro um swing. Se você quiser Vai contar tudo agora. Se você quiser contar, não tem problema. Eu vou adorar Nunca fui numa casa de swing. Acho que até eu tenho curiosidade, porque o humano é uma criatura curiosa, né? Para ver, independentemente se vai testar, vai provar ou não. Olha, eu já tive umas conversas assim com terminamos, porque são assim, eu tenho uns valores que eu tento seguir esses valores. Não são valores tipo arcaicos, não estou falando de conservadorismo e tal, mas é aquela coisa, o que pertence a mim, então não divido com ninguém. Olha só, doutora, eu te falo que é uma evolução. Eu também acho mega difícil dividir as coisas, entendeu? Sim. Nesse sentido. Filho único. Não sou. Não sou. Eu tenho uma irmã, não sou filho único. Tinha que perguntar, gente. Eu tinha que perguntar. Mas isso influencia? Geralmente sim, porque essa questão de dificuldade, de não só de dividir, mas de, enfim, ter essa convivência, ela acontece muito com filhos únicos, porque ele não teve esse parâmetro dentro da família para poder falar assim, calma, que isso é meu e isso é do outro, né? Para suportar essa disputa pelo amor da mãe ou pelo amor do pai. Então, tendencialmente seria isso. Mas o meu problema é mais grave, né? Mais terapia, vamos lá, mais terapia. O que a gente costuma dizer é a questão, realmente, por isso que a monogamia, aliás, as relações livres, elas trazem essa questão política, porque aí a gente vai entrar no negócio de propriedade, do patriarcado, e a gente vai remeter lá no passado, né, de quando o ser humano começou a ser proprietário de terras e ele precisava passar essas terras para os seus descendentes. Como que ele vai ter certeza de que aquele filho é dele mesmo? Que foi aí quando começou, né? E aí que até então poderia transar com qualquer... Exatamente. Aí você põe a mulher como sua propriedade também, porque você precisa saber que ela é sua e os filhos dela também serão seus. E essa noção vem conosco até hoje. Então, a não monogamia e as relações livres, elas estão diretamente ligadas com as questões feministas. Sim. E Marina, você falou pra gente que nos bastidores aqui que hoje você atua, né, como psicóloga nesta área específica de não monogamia. Sim. E eu acredito que quando os pacientes chegam lá, uma das primeiras perguntas deve ser: quais são os principais fundamentos, ou as principais regras, ou os principais... para que aconteça de uma forma mais tranquila essa relação livre? Depende de onde você está partindo. Então, se chega para mim um casal que já tem um casamento sólido, que começou com esse relacionamento tradicional, ele já está partindo com todos esses conceitos e valores de esse é meu, o que é meu eu não vou dividir. Sim, é verdade, né? O ciúme aparece muito, afinal de contas, né? Como que eu vou deixar as minhas coisas, né, sendo usadas por outras pessoas? A gente tem esses conceitos nas nossas cabeças. Então, quando você parte desse princípio, desse lugar, a gente chama de abrir a relação, né? Então, como é que a gente vai abrir isso? Vamos abrir com cuidado, vamos abrir com tranquilidade, aos poucos. Vamos entender por que é que vocês querem abrir. Porque tem gente também que quer abrir só para dizer que é da moda, né? Que é uma coisinha legal, que é cool. E não é assim que vai funcionar, porque, novamente, a gente está indo contra todo um sistema muito já estruturado na sociedade. Então, assim como também tem gente que abre para tentar salvar o relacionamento, que também não dá certo, né? Porque acaba sofrendo até mais, né? Não dá certo. Eu também já falo, assim, aquela primeira entrevista, né? Você quer abrir para quê? Porque a gente não tá indo muito bem, a gente vai fazer uma última tentativa abrindo a relação. Eu falei, então, não vai dar certo. Eu posso te atender por outras coisas, mas para abrir a relação eu já te aviso. Mas então você falou aí sobre os ciúmes. O ciúme seria algo que não pode existir numa relação livre? Ou existe, você que tem essa vivência? Existe, gente, porque o ciúme é do ser humano. Então, independente do estilo de relação que o ser humano viver,
ele vai ter ciúme. Mas aí como você lida com isso? Tendo uma Explica, relação? me conta. Me conta que a gente precisa explicar. Pro parceiro aqui do nosso amigo. Você tá mudando de Meu amigo mandou perguntar. O amigo aqui mandou perguntar. Meu amigo mandou perguntar. O namorado dele, como não ter ciúme? Você vai me matar, Rodrigo. Rodrigo, já assiste que essa é pra você. Rodrigo, pode ver. É doido isso. Como controlar isso? A gente, eu não sei nem se a palavra seria controlar, mas seria lidar. Da mesma forma como a gente não sai rindo, né, sentindo alegria o tempo todo, a gente também não sai chorando o tempo todo porque a gente está triste, a gente não sai batendo nos outros porque a gente tem ciúme. Fica controlando. Né? A gente vai aprendendo a lidar com esse sentimento. E é muito louco entender, porque assim, as pessoas racionalmente querem viver umas relações mais livres, mais abertas, né? Menos pesadas. Mas dentro da gente, dentro do ser humano, ainda rola muita emoção. Além de emoção, tem os hormônios também, tem o desejo, né? Que a gente não consegue controlar. Você é muito ciumento, Arthur? Se eu tenho confiança com a pessoa, então eu não tenho ciúmes. A pessoa até pode ir, sair sozinho, voltar, ir pra balada com um amigo, não precisamos ter, não sou aquele canceriano tipo grude. Mas se eu tiver ciúme, ou perder a confiança com a pessoa, tipo, já... Não pude falar palavrão. Pode falar. Tipo, já fudeu. Então, tipo, melhor não deixar um canceriano bravo. Eu sou uma pessoa ciumenta só quando tem essa questão de confiança com a pessoa. Mas eu te entendo, também sou canceriano. Mas é assim também? Você tem esse... Você já viveu algum relacionamento que a pessoa era muito ciumenta e que te prendeu? Como foi essa experiência? Olha, não é uma experiência legal, porque você vive em constante brigas, tentando se explicar, tentando explicar alguma outra situação, apresenta amigo, amiga, fala, não, esse é amiga, esse é o amigo. A pessoa é muito, talvez, controlador, que tipo, você pertence o tempo todo a ele, dá tempo pra ele. Eu tive relacionamento, né? Já vira uma coisa tóxica, aquele relacionamento. Eu vou colocar isso aqui, tá me atrapalhando. É um relacionamento tóxico, vira, mas acho que tem a ver com a sua maturidade, eu acho, para poder lidar com esse tipo de coisa e também com ter um amor livre, por exemplo. Marina, você já sofreu alguma vez assim por ciúmes no teu relacionamento? Então. Todos que não. Então, eu costumava dizer que eu era uma pessoa que não sentia ciúme por nada. E aí o meu marido falava assim, não é possível. Alguma coisa você sente. E aí gerava insegurança nele, né? Porque como assim ela não tem ciúmes de mim, então ela não me ama, né? Esse é um dos pensamentos mais comuns que a gente tem. E, enfim, um dia, quando ele resolveu sair sozinho, aí pintou um ciúme. E aí eu fiquei pensando, gente, mas será que ele vai voltar pra casa? Será que ele vai gostar mais dela do que eu? Um canceriano pensaria assim, será que vai voltar pra casa? Pois é, e aí, sabe, foi pela primeira vez na vida eu tive esse insight, gente, eu estou sentindo ciúme. E aí eu percebi como é que funciona a cabeça de alguém que sente ciúme, porque até então eu não sentia nada, não. Mas vocês começaram o relacionamento de forma tradicional? Sim. Foi um processo. Sim. E vieram regras? Conta um pouquinho, porque acho que esse pulo aí pra essa transformação, que é onde as pessoas mais erram, mais têm dificuldade, né? Até chegar no grau que vocês estão hoje. Bom, esse ano nós completamos 25 anos de casados. Parabéns. Temos 2 filhos, a gente tem uma família estruturada, né? Então, quando nós fizemos 8 anos nosso aniversário de casamento, a gente resolveu sair para comemorar em algum lugar. Na minha cabeça, eu pensava assim, eu quero ir numa casa de swing. Mas é coragem para falar isso, né? É coragem. E na cabeça dele também. Ele falava assim, eu quero ir numa casa de swing. Será que eu falo para ela? Porque é difícil, né, a gente falar essas coisas. Enfim, resumindo toda essa história que é meio longa, a gente acabou conversando, os dois queriam, então nós fomos a uma casa de swing e achamos interessante o movimento. Quem que deu a ideia primeiro?
Então, foi meio que ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, os dois querendo. Porque a gente estava Energia. dentro do carro já. E aí ele olhou pra mim e falou assim: então, onde nós vamos hoje? Pra casa de swing. Aí eu falei: eu tô pensando no lugar. E ele respondeu: será que é o mesmo que eu tô pensando? Aí a gente já sabia que era, né? Porque, enfim. E aí nós fomos. Essa primeira experiência, ela não aconteceu nada. Foi só eu e ele. A gente, sabe, conhecendo um ambiente, uma balada normal, enfim. E então a gente voltou para casa e achou muito espetacular, porque todo esse ambiente, que é muito erótico, ele trouxe um gás na nossa relação sexual. E a partir disso, nosso relacionamento íntimo, que já era bom, começou a ficar muito melhor. Não Então, era só no momento lá no Não. swing, né? Não, foi Apimentava depois. em casa também. Isso. Legal. Então, isso tem 17 anos, essa primeira visita. Aí a gente, a partir disso, começou a estudar. Mas por que que... E a gente era de igreja, religioso, sabe? Olha. Ia certinho lá, fazia tudo bonitinho. Então, na nossa cabeça, não entrava por que que um swing foi tão bom, sendo que todo mundo diz que ele é horroroso, porque ele faz muito mal. E a gente começou a estudar, pesquisar, e a gente foi ler sobre a história mesmo da monogamia, a gente foi ler sobre sociologia, a gente foi ler história, a gente mergulhou mesmo nesse universo. Aí sim, por isso que a gente começou a falar para outras pessoas que, gente, aí veio a coragem, viu, Arthur? E as pessoas não sabem exatamente do que se trata. E elas E aí precisam julgam, saber. né? Sem saber. Porque Você acho já que é uma putaria, né? O pessoal fala como se fosse uma... Confunde com... Acho que amor livre não é uma mesma coisa que de libertinagem. Libertinagem. Isso. São coisas diferentes. As pessoas confundem, ser livre com fazer putaria. Então... Exato. E você sofreu algum preconceito já? Muito. Marina? Muito preconceito. Como você lidou com isso? A gente respira. A gente respira e segue o caminho, porque a gente sabe que estamos no nosso caminho certo. É aquela coisa, a minha relação com meu marido hoje é dessa forma. Se um dia a gente não estiver mais junto, estiver com uma outra pessoa, vai ser de outra forma. Pode ser que eu volte a ser monogâmica, pode ser que a gente seja livre, né, total. Eu não sei que caminho vai tomar, porque cada relação é de um jeito. Então, a gente sabe que a nossa relação é desse jeito e a gente E tá assume. dando certo. Tá dando muito certo. Pra nós, a gente tá super feliz. E você tem duas filhas? 2 meninos. 2 meninos. E quantos anos eles têm? 22 e 19. Ah, então já são adultos. Eles sabem, obviamente. Sim, todos sabem. E eles vivem um relacionamento livre ou não? Eles são mais tradicionais? O mais velho vive, porque ele se descobriu bissexual também. E o que foi importante na nossa família, porque antes dele saber que a gente era aberto, não monogâmico, ele não tinha coragem de falar comigo. Ah, que ele era bissexual. Não tinha coragem. E aí, a partir do momento que os pais se colocam nessa posição aberta, olha, a gente tem esse repertório todo para poder conversar com você também sobre isso, aí ele ficou muito mais tranquilo. Bacana. E o bacana outro que não é tradicional? sofreu. Tradicional, até o momento. Acho que é incrível, né? Ter pais assim, tipo, Exato. mais mente aberta, que você possa conversar, falar o que você... Se minha família hoje em dia souber que eu vim para um programa para falar sobre disso? libertinagem, eu não serei chicoteado nem apedrejado, mas eles vão, criticado. tipo, você não tinha olhado. outro assunto para falar, teria essa não estou diminuindo meus pais, mas é que eles são de uma cultura totalmente diferente. Sim. E eu achei incrível ter pais assim que você pode conversar e falar, eu tô pensando em ir pra casa de swing, tipo, por exemplo. Porque isso é importante a gente falar, porque o programa, gente, é justamente para isso, pra gente abrir um pouco a mente, pensar um pouco sobre essas possibilidades e situações, não que você tenha que aderir isso, mas é uma questão de você olhar para si e ver se realmente lá no fundinho não tem algo que você goste ou que você tenha vontade, que isso possa ser concretizado. E aí eu quero te perguntar, nesse processo que você teve, sobre como que a sociedade, você percebeu que a sociedade te via no começo via vocês, né, o casal, sobre essa prática? A gente vivia em 2 mundos paralelos, né?
Então, o pessoal do swing olhava para nós como meio malucos. Nossa, o que vocês estão fazendo no swing, né? Você é religioso, tudo certinho, família, que estranho. E o pessoal tradicional nem imaginava que a gente vivia essa vida, né? Então, quando as pessoas ficaram sabendo, foi um choque muito grande, muito grande. Minha família praticamente parou de falar comigo. A família do meu marido ainda possui algum mais de conexão, e a gente tinha muito medo também de perder o trabalho, né? Exato. Perder cliente, perder paciente. E, bom, para resumir tudo, eu devia ter feito isso antes. Te trouxe mais pessoas, né? Te aproximou dessas pessoas. Me aproximou da minha verdade e automaticamente a gente espelha isso para o mundo, né? Para as pessoas. Então as pessoas olham para nós hoje e falam assim, olha, vocês estão vivendo a verdade de vocês são honestos, vocês estão reais. Eu vou ficar com vocês, vou conversar com vocês. Porque às vezes o que acontece é o quê? As pessoas não têm a coragem que você teve e acaba até aprontando, traindo. Então é melhor ter essa conversa, falar o que realmente sente. Se a pessoa te ama, vai aceitar. E aí vai ver o que é bom e o que não é pra ela, né? Porque tem que ser bom pros dois, não só pra um. Exato. O que a gente vê muito é isso, né? Sim. Um tá se dando super bem, o outro não tá nem sabendo. Exato. E aí você me falou o seguinte, que nas relações livres, as pessoas não têm regras, não tem como impor isso ou aquilo. Mas e a comunicação? Como que se eu vou ter uma relação livre, como que eu tenho um início de uma comunicação de algo que está me incomodando? Ou eu não posso falar sobre isso? Pode, deve ser comunicado. E geralmente é um papo normal, assim. É que a gente, vamos lá, para nós é muito difícil entender esse tipo de relacionamento tão livre dessa forma. Sim. A gente até compreende o liberal, né? Tem o casal, o aberto, tem o casal. É mais fácil. A gente compreende até. Agora, o totalmente livre é muito mais difícil. O que eu poderia falar para vocês entenderem? Não tem... Imaginem que não existem rótulos no mundo. Estamos aqui sentados os 4 e tudo vai depender da conexão. Como é que a gente vai conversar? Como é que a gente vai se conectar? Às vezes se conecta mais com um do que com o outro. Né? Acabou o programa, o que a gente vai fazer? Para onde nós vamos? Eu vou comer uma pizza. O outro fala, eu vou tomar um chopp. E aí... alguém fala assim, eu acho que eu gosto mais de um chopp desse momento. Então, seria mais ou menos isso, uma relação livre. Entendi. A gente vai se conectando sem precisar falar, olha, vamos ser namorado? Olha, eu tô gostando muito de você. Olha, a gente podia se casar. Não, a gente só se conecta. Que legal. Ô, Arthur, e você no meio? Assustou? Eu tava pensando uma coisa, eu tava processando uma coisa. Como eu me sentiria, por exemplo, saber que a pessoa que eu tô namorando, eu tô em casa e a pessoa tá transando com uma outra pessoa. Acho que eu não, talvez não sou maduro demais para poder lidar com isso. Não é questão de ciúmes e tal. Tudo bem fazer juntos. Até isso, para mim, é mais atraente essa ideia do que saber que eu tô, não sei, cozinhando para ter uma janta em casa e a pessoa tá tipo... É mais emocional, né? É mais questão de... Ainda mais com canceriano. Para canceriano, eu acho que isso... Pra mim pesaria um pouquinho. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Acho que Cada um vai ter a sua forma de amar e de se relacionar. Uhum. E é isso que a gente quer mostrar no programa. Que cada um vai ter a sua forma e tá tudo bem, gente. Mas a gente quer que você se expresse, converse com seu parceiro, com seu namorado, com quem você tá. Se você tem vontade, não deixe de falar. Fale pra ele e converse e veja o que é melhor pra vocês. E Arthur, eu ia te perguntar aquela hora. Você é ator, trabalha num meio que... normalmente, as pessoas que são da área... Não isso, mas são mais liberais ou têm uma mente mais aberta. Você já sofreu muito assédio para essa questão de você vir a integrar um casal ou fazer parte de um swing, de uma festinha mais animada com todo mundo?
Acho que no meu meio, assim, as pessoas são mais respeitosas. E se não é meu amigo, então já acabo não fazendo esse tipo de pergunta para não me deixar numa situação, por exemplo, desconfortável. Eu acho isso é legal em qualquer tipo de relacionamento humano, para você saber limites de fazer alguma pergunta, para não soar mal e tal. Mas no meu meio eu vi muita coisa. Eu imagino. Participei em poucas. Mas eu ouvi muitas coisas. E tá tudo bem. Acho que as pessoas são diferentes, independentemente da área. Marina, e como vocês lidam com situações em que uma das partes quer estabelecer limites diferentes? Esse é o maior desafio em todas as relações não monogâmicas. Já aconteceu com você? Já. Claro. Como você lidou? Olha, a gente conversa muito, mas muito mesmo. E aí cada um coloca a sua posição. E aí a gente, aos poucos, vai, a partir dessa compreensão, vamos negociar algo, né, que fique bom para os dois. Um cede um pouco daqui, outro cede um pouco dali. E a gente vai trabalhando, né, junto. E isso é relacionamento. Diálogo, respeito, uma preocupação, né, emocional com o outro também, porque se você ama o outro, você quer que ele esteja bem também. Então eu acho que também não pode ser muito egoísta nesse sentido. Tem que se preocupar com o outro. Não pode. Gente, desculpa. Isso é uma coisa legal, você se preocupar e ver que o outro está feliz, né? Deixar o outro feliz também, né? E sem machucar a si mesmo. Exato. Esse é o grande lance. Até que ponto você consegue abrir mão daquilo que é importante para você, dos seus valores, em prol da felicidade do outro, né? Exato. Não se machucar e também não machucar o outro, né? Estamos de volta, pessoal, com mais um bloco. E olha, nesse intervalo aqui a gente ficou sabendo de muita coisa. Rendeu. E aí, Marina, conta um pouquinho como que começou, conta um pouquinho do teu trabalho aí pra gente. Olha, depois que a gente abriu, né, para todo mundo, que a gente tinha uma relação aberta, enfim, monogâmica, a gente se colocou nessa posição de desmistificar esse estilo de relacionamento. Até porque as pessoas conhecem muito pouco, então a gente trabalha em vários setores aí. Principalmente, eu queria falar da Casa Z, que é um espaço onde a gente tem aqui em São Paulo. A gente faz eventos todos na área da sexualidade. Porque aí, o que a gente tem, né, de dificuldade. Faz que tipo de evento? A gente faz cursos, palestras, workshops, a gente faz show de comédia, exposição de arte, fotografia. Casa Z. Casa Z. Que legal. E além disso tem as redes sociais também. Além disso tem as redes sociais, onde a gente também faz esse trabalho. A gente tem um podcast também, a gente tá em várias áreas aí trabalhando. E como foi, assim, para os seus amigos que não praticam, né, a não monogamia e seus familiares descobrirem isso na internet, assim? Foi um choque. Foi bem chocante. Porque acho que se eu tivesse ido falar, seria mais fácil, talvez, a forma como eles receberiam, né? Mas como foi a partir de uma reportagem que a gente fez, e aí as pessoas começaram a reconhecer e falaram, olha só, a Marina aqui e tal. E aí as coisas se espalham muito rapidamente, né? Esse tipo de coisa, né? Você sabe como funciona. Viraliza o negócio, uma beleza. Então, foi assim, bem chocante. Algumas poucas pessoas vieram falar comigo, perguntar se eu estava bem, se era isso mesmo que eu queria para minha vida, né? A maioria não falou, se afastou, fez de conta que não estava mais conhecendo. Olha, é um absurdo, né? É um preconceito. É um preconceito. Né? Vamos lá, nossos momentos de brincadeiras aqui para dar uma descontraída? Dá uma relaxada agora. E a primeira brincadeira é complete a frase. Então a gente vai falar uma frase e vocês falam o que vem na cabeça de vocês. Uma vantagem de uma relação livre é... liberdade. Boa. Tem que ser uma palavra só? Pode completar a frase. Fala de novo a frase. Uma vantagem de uma relação livre é... é ser livre. Ser livre, a liberdade é...
Uma coisa que surpreendeu no meu relacionamento foi... Fazer bodas de prata. Olha só. Bastante É, tempo. 25 anos. É bastante tempo. E você, Arthur? Isso foi na Armênia, saber que eu não sou mais virgem. Tinha 25 anos. Olha, 25? Porque lá, só para acrescentar essa questão de virginidade, tem uma coisa bem machista lá, né? No meu país, do Oriente Médio, nos países mais conservadores, que tudo bem homem não seja virgem, mas mulher tem que ser virgem, mulher tem que casar virgem. E eu sempre, todas as pretendentes que minha família queria me apresentar e tal, todas elas deveriam ser virgem, saber cozinhar e tocar pelo menos piano, outro instrumento musical. Ainda tem que saber o instrumento. Sim, a menina ficou, como assim, você não é virgem? Eu falei, não sou. Era isso. Entendi, legal. Um mito comum sobre relações livres é que elas... Não tem ciúme. Boa! Essa é muito comum. Pra mim foi surpreendente essa ideia. Nós tem que lidar bem, tem que ter cabeça muito estruturada para, tendo ciúmes, topar esse tipo de relacionamento. É muita coragem. Muita coragem. Coragem, uma boa. E aí a próxima pergunta é justamente essa. Quando surge o ciúme, a primeira coisa a fazer é... Conversar. Sem dúvida alguma. Porque o ciúme está relacionado à insegurança. Alguma coisa está batendo ali que está trazendo essa insegurança. Então, você tem que descobrir de onde está vindo essa insegurança, né? E falar isso para outra pessoa. Eu estou inseguro por causa disso. Acho que para mim conversar vem depois. Primeiro eu me fecho para analisar o que está acontecendo, surto dentro de mim e depois converso ou talvez já termine. Bem canceriano, bem canceriano. Você identificou aí bem? Conversaria também. De uma horinha. Ele foi de castigo. Eu sempre falo, quando vem os ciúmes, eu saio pra respirar e ficar sozinho, porque senão eu estouro também muito fácil. Então eu tenho que dar uma segurada, aí eu saio, fico longe da pessoa pra poder respirar e voltar com calma ali. Mas é difícil, né? Ciúmes é como um câncer, eu acho, sabe? Se você permitir, ele vai crescer. Ele vai crescer. É simples assim. Para mim, se a pessoa perdeu a confiança, é muito difícil reconquistar a confiança comigo. Eu posso dar segunda chance, mas eu jamais vou esquecer o acontecimento. Acho que você também é assim. Também. Isso. Gente, bom gente. Tá se identificando aqui, ó. Tá se identificando. Nasceram no mesmo ano? Se duvidar, o mesmo dia. Eu acho que eu sou mais velho que ele. Assim. Não vamos falar a idade aqui. Então, mais de 40? Quase, 39. Ok, sou mais velho. Vamos lá, agora iremos fazer perguntas oferecendo 2 situações hipotéticas relacionadas a relacionamentos para vocês escolherem, tá? Vamos lá, primeira. Você prefere ter um dia inteiro dedicado a um encontro especial com seu parceiro ou uma noite social com várias pessoas queridas? Um dia inteiro. Eu concordo. Eu sou muito romântico, eu sou detalhista. Mas é legal isso, né? Porque não é porque é livre que não é romântico, né? As pessoas às vezes confundem isso. Exatamente. Elas acham que o fato de você ser livre, você não pode demonstrar nenhum tipo de afeto. Né? Porque o romantismo, ele é isso, né? Ele é diferente do amor romântico. O amor romântico, não, ele traz um monte de conceitos aí do patriarcado e tal. Esse é mais prejudicial. Agora, o romantismo em si, não tem nenhum problema, não. É gostoso, né? É gostoso, né? Eu brinco, eu chamo meu namorado de Plets. Sabe chiclete, Plets? Ele é um grudinho, gente. Ele é um grudinho. Eu chamo ele de Plets. Vamos lá. Você prefere resolver conflitos imediatamente ou deixar as questões esfriarem antes de discutir? Eu deixo esfriar.
E que é engraçado, porque o meu marido não, ele quer discutir na hora. Mas é engraçado que é sempre assim, né? Tem a diferença ali, o outro quer discutir, o outro não. Cara. Sim. E você? Olha, antes eu explodia, mas acho que com a idade... Ai, esse é muito velho falar isso. Com a idade, a gente meio que repensa, a cabeça reestrutura de uma maneira. Então, eu prefiro na hora, porque se ficar isso eu vou ficar roendo, vai virar uma vai coisa... crescendo, Sim, né? porque muitas vezes a gente sofre pelas coisas que não aconteceram. Exato. Então, eu vou... será que foi isso, não foi aquilo, não foi isso que... Entendeu? Então, melhor, tipo, na hora. É assim, assado. Mas antigamente eu explodia, assim. Legal. Outra, você prefere planejar todas as atividades em encontro ou deixar as coisas acontecerem de maneira mais espontânea? Espontâneo total. Não gosto de planejamento. Eu também não. Se é primeiro encontro... Eu gosto de planejar, como falei que detalhes, se é primeiro encontro até segundo. Depois eu gosto de surpreender e ser mais espontâneo. Mas para surpreender você planeja. Então você é mais... A espontaneidade também pode ser surpreendente. Então, tenho cartas na manga. Então... Nossa, eu sou super planejado. Já vamos pegar algumas dicas depois. Conta aí, garoto. Vamos lá. Você prefere discutir limites e regras do relacionamento uma vez por mês ou sempre que algo novo surgir? Tem data marcada, tipo, guarda Tá tudo. ficando difícil o relacionamento. Tá. Mas é porque parece que não, o Arthur, mas muita gente tem dificuldade em comunicação dentro do relacionamento e falar o que pensa e que sente. Nós recebemos algumas mensagens nas redes sociais, é incrível. As pessoas têm dificuldade de falar não, ou de falar aquilo que elas sentem, pensam. Então, por isso que a gente tem essas brincadeiras aqui, mas é que acontece muito das pessoas não conseguirem comunicar. Sim. Qual é a opção mesmo que eu já esqueci? Uma vez por mês, fala tudo, ou na hora que acontece? Na hora que precisa. Na hora que precisa. Não tem hora marcada, não. Eu acho que essas conversas podem se tornar meio que didáticas se ficarem, tipo, cada mês temos que sentar e... Se aconteceu na hora, eu não gostei disso, eu achei ruim, eu achei bom. Tem coisas que você tem que já falar desde o início do relacionamento, deixar claro para a pessoa saber qual é seu, né? Mas... não tem um calendário, uma vez por mês e tal, na hora, acho que na hora. Marina, também tem aqueles que querem fazer DR de tudo, né? Toda hora, né? Aí por isso que dá data. Pensei muito nisso. Uma vez por mês a gente senta e resolve, porque senão toda hora fazer DR, eu não tenho muita paciência pra DR não, viu? O que eu vejo acontecendo com alguns casais? Eles têm DRs, tipo, vários dias seguidos, e aí vivem um amor por meses seguidos, sabe? Olha. Enfim, cada um vai encontrar um jeito aí melhor, né? Isso não seria um tipo de estímulo, porque falam que, tipo, transar depois de brigar é muito, maravilhoso. tipo, uma coisa assim. Eu não acho. Também não acho. Também não acho. Sério, depois que eu brigo, eu quero ficar quieto. Também. Não quero ver, mas por um tempo. Não sempre. Mas... Sim, tem pessoas que gostam desse sexo de reconciliação. Eles acham que, nossa, traz uma vida a mais pro casamento. E aí eles provocam essas brigas para que o sexo bom aconteça. É um mecanismo cerebral, né? Exato. Mas isso não é uma coisa saudável? Ou uma coisa não é saudável? Não. Se você faz com esse mecanismo, com essa intenção de obter prazer, nossa, que gostoso o sexo de reconciliação. Não está sendo saudável, você não está direcionando o seu prazer da forma correta. Que nenhuma outra especialista que veio, ela comentou sobre a pessoa trair para melhorar o sexo com o parceiro. Então, olha que loucura, né? A pessoa está traindo e não fala, então por isso que a conversa é importante, né? Para finalizar, vamos na última pergunta. Que conselho você daria para alguém que está considerando
entrar em uma relação livre, mas tem receio de ciúmes ou inseguranças? Autoconhecimento, tá? É o que a gente fala bastante em qualquer relação que saia do convencional. Porque se você não sabe o que você quer, como é que você vai falar isso para o seu parceiro? Né? Então, primeiro você sabe, você descobre como é que você funciona, o que que você quer, quais são os seus desejos, e aí você comunica isso para o seu parceiro, né? E a partir disso vocês podem trabalhar juntos, né? Com as informações que vocês têm. E nas cegas é muito mais difícil. Foi uma resposta tão profissional que nem sei o que acrescentar, mas eu também acho que você tem que se conhecer, saber realmente isso que você quer e tem que conversar com o parceiro, parceira, sempre estar no dialogar. Dialogar é o fundamento de dialogar, e sexo são motores de relacionamento, na minha opinião. Excelente. Gente, que delícia de bate-papo. Marina, muito obrigado. Já? Você viu como passou rápido? rápido. Gente, muito obrigado por terem participado. Foi excelente o nosso bate-papo. Obrigado, Arthur. Foi um querido. Saiu lá das gravações da novela para vir aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu aprendi muitas coisas também, porque sempre, mesmo quando a gente fala, temos mente aberta e tal, temos aquele preconceito. Sempre vai existir esse preconceito, porque somos humanos e fomos provavelmente criados assim. Mas é aprendendo que vai ter melhorias na sua vida, eu acho isso. Vamos evoluindo. Ela não gosta de... Não gosta da palavra, mas tudo bem. Vamos caminhando. Vamos caminhando. E eu quero lembrar vocês que todos os domingos, às 22 horas, estaremos ao vivo na Rede Vivax TV. E às quintas estaremos onde, Afonso? No nosso canal no YouTube, às 20 horas. Segue lá, Vertentes do Amor, se inscreva, aciona o sininho, dá um like, que é muito importante para nós. E pessoal, não esqueçam também de seguir a gente no Instagram. O meu está Dr. Deângelo Lima. Afonso Diniz Oficial. MarinaHot.ofc. Arthur Haroyan. Já segue todo mundo, pessoal. Os QR Codes apareceram aqui durante o programa. E eu quero agradecer a você que tem enviado suas perguntas, suas dúvidas, e continuem mandando, que a gente tem os nossos quadros aqui de dúvidas e perguntas. E a gente vai responder todo mundo. Gente, a gente se vê semana que vem. Um beijo pra vocês e até mais. Fiquem com Deus.